Oi, 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 pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo para falar com vocês. E hoje eu trouxe um tema que eu gosto muito. Eu sempre gosto de falar do medo, né? Como eu venci o medo, né? E medo de quê? Medo de muitas coisas, né? E hoje quero falar em especial do medo do abandono. Por que se a gente sente medo? Primeiro, por que sentimos medo, né? Medo é um sentimento irracional, na verdade, né? O medo, sendo um medo assim, ele é próprio é natural do ser humano para autodefesa, né? Só que um medo irracional, aquele que te paralisa, que você não consegue tomar atitude, ou que você toma atitude de forma inconsciente, ele é muito perigoso, né? E eu, em particular, descobri há pouco tempo que eu tinha muito medo do abandono, né? Só que assim, eu não sabia de onde vinha esse medo. Por que ter medo de algumas coisas que a gente sequer tem noção, não sabe de onde vem, não sabe por quê? Então, o medo, geralmente, ele tem uma conexão lá atrás com algum acontecimento da nossa infância que está guardado no inconsciente e que, de repente, de alguma forma, a gente acessa essa informação de forma inconsciente e desencadeia o medo, né? Isso tem muito a ver com o nosso programa mental, né? Por quê? Porque nós recebemos uma programação na nossa infância através dos nossos sentimentos, de tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, através das nossas emoções, foram formando aí um programa, né, mental que a gente chama de paradigma e que fica guardado no nosso inconsciente e esse paradigma, ele nos controla. Então, muitas vezes nós agimos e reagimos em função desse programa mental, que muitas vezes a gente nem sabe que está instalado. Muitas vezes não, a gente não sabe, é inconsciente, né? E esse medo, que não era apenas um medo, né? Eu tinha vários medos, né? Medo do abandono, medo de ficar sozinha, medo. Nossa, era medo de não ser suficiente, medo de não ser capaz. Era sempre uma coisa meio paralisante na minha vida, né? Que acabava bloqueando muito as minhas ações e causando muitas reações que eu nem sequer sabia. Então, assim, eu descobri há pouco tempo, né, que eu tinha forte o medo do abandono. E aí, como que eu descobri isso, né? Através do trabalho de autoconhecimento, né, eu fui acessar algumas questões voltadas para minha criança interior, né, voltada aí para a inteligência emocional. E aí acabei descobrindo que tinha sim uma raiz profunda, porque eu tinha passado por alguma situação, né, de abandono e que agora na idade adulta isso remetia e fazia uma conexão lá com esse acontecimento. E aí realmente eu tive situações que confirmam isso, né? Eu, aos 4 anos de idade, a minha mãe, tipo, saiu e voltou quando eu tinha já quase 7, né? Eu não fiquei abandonada, porque para mim não foi, no meu racional não foi um abandono, né? Porque eu fiquei com pessoas da minha família, eu fiquei acolhida, eu fiquei amparada. Mas no meu inconsciente ficou registrado que eu tinha sido abandonada, né? E aí, o que acontece?
era uma vida inteira com esse medo de sofrer um abandono, de que vão me deixar, de que vão me largar, que vão me abandonar. E o mais interessante é que quando você vibra nessa sintonia, isso acontece realmente, porque hoje eu, estudando a mente, né, eu entendo que aonde a gente coloca foco, expande, né? Então você começa a vibrar naquela sintonia, né? Você começa a emitir aquela energia e isso realmente vem para você, porque reverbera, né? E aí eu precisei ressignificar isso. E ainda tinha uma situação assim, que quando... É porque é tudo na percepção e tá no inconsciente. Então, quando eu percebia, né? Eu percebia com o meu programa mental, com aquele programa que achava que eu tinha sido abandonada. Então, eu tinha uma percepção, acontecia alguma coisa que ativava isso em mim, ativava lá no inconsciente, e aí eu tomava uma atitude com medo de ser abandonada. Então, para não ser abandonada, eu me encarregava de abandonar a pessoa para não sentir a mesma dor do abandono, né? Então, foram muitas as situações que eu saí de relacionamento, de situações, porque eu acreditava que... Mas era no inconsciente, né? Então, mas fazendo um levantamento, né, mais tarde, de várias situações que aconteceram, e foi justamente, tinha tudo a ver, tinha ligação com essa situação lá atrás. Só que isso eu só sei agora, isso eu só tomei conhecimento disso agora, estudando a mente, estudando o meu comportamento, estudando a minha forma de pensar, observando os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas reações, é que eu pude entender como que funciona isso. Então, assim, toda vez que uma situação repetir várias vezes, né, é para você pensar que tem alguma coisa ali que tem que ser olhada, que tem que ser analisada, que tem que ser averiguada. Não é possível que as mesmas situações repete, você não se dá conta. Por que você não se dá conta? Porque você está inconsciente, porque você está atuando no automático, no modo automático. Você está vivendo sob o controle do seu paradigma, da sua programação mental, que está lá no inconsciente. Ou seja, na maioria das vezes você não está pensando. Você pensa que pensa, mas não pensa. Você simplesmente segue estímulos da sua mente inconsciente. Então, isso é realmente desastroso para a vida da pessoa. Então, assim, e quanto mais a gente demorar para entender que precisa realmente fazer um trabalho de autoconhecimento, de inteligência emocional e realmente reprogramar a mente, mudar a forma de pensar, de sentir, né? Porque pensamento gera sentimentos, emoções que vão gerar ações ou reações, né? Então, assim, como que a gente está reagindo aos acontecimentos da nossa vida? A gente está com muito medo, a gente está com ansiedade, a gente está com raiva, o que a gente está sentindo? É através das nossas emoções que a gente pode ter um desconfiômetro de como que tá, de como que a gente tá no nível de consciência, se a gente está consciente ou se a gente está no automático, agindo sem pensar, né? Então esse era o recado de hoje, né? Por que que eu tenho medo, né? E por que que eu tenho medo do abandono? Por que que eu tenho medo de N situações, sendo que tá tudo bem hoje? Tá tudo bem, não tem nada que me... Mas será que tá tudo bem mesmo? Será que não tem situações lá atrás que
que hoje está despertando esses gatilhos e você está repetindo situações por conta do seu padrão mental, por conta do seu nível de consciência, então é só para a gente refletir. Tá bom, gente? Esse foi um vídeo rapidinho que eu passei aqui para deixar para vocês. Desejar a todos aí ótimas reflexões. Beijo e luz para vocês.